Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre uma decisão do STF que possibilita a prisão domiciliar para mulheres gestantes ou que têm filhos de até 12 anos. Também vamos falar sobre um programa da UFAL que abre as portas da universidade à terceira idade, uma prova que nunca é tarde para experimentar coisas novas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes ou que tenham filhos com até 12 anos de idade. A decisão também inclui presas que tenham filhos com deficiência. Atualmente aqui no estado, segundo a Defensoria Pública, 84 detentas têm filhos menores de 5 anos e estão gestantes, mas nem todas poderão ser beneficiadas. Cada caso terá que ser avaliado pelo juiz responsável. A defensora pública Andréa Tonin está aqui comigo no estúdio e explica melhor o assunto. Essa decisão, ela partiu de onde? Qual é o histórico dela? Então, a gente precisa retroceder um pouquinho para conseguir entender o contexto dessa decisão que aconteceu agora no dia 20 de fevereiro, onde o Supremo reconheceu, na verdade, ele concedeu a ordem a todas as mulheres que se encontrem nessa situação específica, qual seja gestantes, lactantes ou mães de crianças até 12 anos incompletos, de poderem ter em seu favor a prisão domiciliar. Primeiramente, é importante ressaltar que a gente está falando aqui de prisão provisória. Nós não estamos falando de condenação criminal. E é importante também ressaltar que a nossa Constituição, ela prevê de forma categórica o princípio da presunção de inocência. Ou seja, em tese, ninguém que ainda não está condenado poderia adentrar a um sistema prisional. Ao longo do tempo e por conta de várias situações e sobretudo pelo viés punitivista que nós temos hoje ainda no Poder Judiciário e na sociedade em geral, essas prisões provisórias que deveriam ser a exceção, elas começaram a se tornar cada vez mais a regra. Tanto é que no nosso sistema prisional, e aqui eu vou falar especificamente da prisão feminina, nós temos em torno de 212 presas aqui no presídio Santa Luzia, que é o único presídio feminino aqui de Alagoas que comporta as presas de todo o estado. Então, nós temos dessas 212 presas, nós temos em torno de 56 presas que já estão condenadas, estão cumprindo pena. E todas as demais estão em situação de provisoriedade, ou seja, ainda respondem por um processo criminal que não se sabe se ao final ensejará efetivamente uma condenação. Essas 56 estão fora, já estão condenadas, sim, estão fora da medida. Sim. Para essas, a gente aplica a lei de execuções penais, não é? Então, nessa situação específica, elas têm outros institutos que podem beneficiá-las, a exemplo do indulto, a exemplo da comutação, que é quando a gente tem um perdão parcial da pena, não é? E estamos esperando agora que, a exemplo do ano passado, em 2018, a gente tenha também o indulto do Dia das Mães, que traz situações de redução de pena ou até de perdão de pena para determinadas situações em que as mulheres se encontrem justamente nessa situação. Além disso, além de estarmos falando expressamente do público provisório, o STF, num momento anterior a esse habeas corpus, ele julgou uma ação, uma DPF, de número 347, onde ele entendeu o sistema de inconstitucionalidade que vive hoje o sistema prisional brasileiro. Primeiro, vamos explicar o que é DPF. É uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Isso é uma ação prevista na própria Constituição e ela cabe, dentre outras circunstâncias, quando se vê em situações que estão em desconformidade com aquilo que preceitua a Constituição, não é? Então, houve a proposição dessa ação, dessa DPF,
E o Supremo entendeu o estado inconstitucional de coisas referente ao sistema prisional brasileiro. E sugeriu, né, de forma um tanto quanto coercitiva aos estados, que começassem a tomar determinadas providências a fim de que nós temos condições mínimas de dignidade no cumprimento da pena, seja para os condenados, seja para os presos provisórios. Agora, dentro desse histórico, para nós, aqui do lado de fora, que não é nem constitucionalista, nem magistrado, nem defensor, o público em geral, começou a perceber algumas notícias, por exemplo, da Operação Lava Jato, da operação lá no Rio de Janeiro, que prendeu a primeira-dama do Rio de Janeiro e ela adentrou com habeas corpus preventivo ou quis se safar da cadeia, alegando ter filho menor, enfim. E um dos, Gilmar Mendes, concedeu essa liberdade a ela. Depois o colega desfez. E de repente aparece uma situação como essa que legitima, né, essa situação, enquanto que uma presa no Rio de Janeiro, acusada de tráfico de droga, de posse de droga, passou 48 horas na cadeia, com um bebê dentro da cadeia. Não é? Esse histórico contribuiu para a situação, está no dia a dia do povo brasileiro. O STF, o magistrado, o ministro, ele levou isso em consideração? Além dessas situações que eu já enunciei, nós tivemos também em 2016 uma alteração do Código de Processo Penal pelo chamado Estatuto da Primeira Infância, que é a Lei 13.257, de março de 2016. O que essa lei fez? Ela gerou várias alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente na questão da primeira infância, do zero, na verdade, né, aos 6 anos de idade, e trouxe essa significativa alteração no Código de Processo, possibilitando ao juiz conceder prisão domiciliar para aquelas mães que estivessem gestantes ou que tivessem filhos menores de 12 anos no momento de sua prisão. Então, obrigatoriamente, o juiz deve analisar essa situação quando essa mulher é presa em flagrante delito, para verificar realmente a necessidade dela ser retirada do convívio com seus filhos. Nós, aqui em Alagoas, a Defensoria Pública, ela tem um programa chamado Defensoria no Cárcere, que começou em agosto de 2015. Já em 2015, nós formulávamos pedidos de prisão domiciliar para mulheres em situação de gestante e lactante, porque o presídio Santa Luzia, assim como a grande maioria, talvez a totalidade dos presídios femininos brasileiros, não comportam estrutura mínima para acolher essas crianças. E começamos a ter êxito nesses pedidos muito antes da alteração do Estatuto da Primeira Infância, com base nos princípios gerais que têm motivado essas decisões, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A exemplo dessa ADPF e a exemplo do habeas corpus, que o STF reconhece que os presos que estiverem em situação mais gravosa e não tiver o estabelecimento prisional para a sua progressão de regime, também podem ser colocados em prisão domiciliar e não podem ser mantidos no regime mais gravoso. Isso vai da interpretação do juiz da vara de execuções penais? Vai da interpretação do juiz quando existe o estabelecimento prisional adequado, mas não existe vaga, ou, como no caso de Alagoas, nós não temos estabelecimento para o regime semiaberto. Então, todos os presos condenados que saem do regime fechado para o regime semiaberto, saem para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Isso quando tem a tornozeleira? Quando tem a tornozeleira. Quando não tem, esse preso sai desmonitorado e assim que a tornozeleira se disponibiliza, ele é convocado para ser monitorado. Para o estado de Alagoas, essa decisão, ela
ela colabora com a compreensão do que já se prevê constitucionalmente, não é? Sim. Mas traz uma interpretação diferente, dá agilidade ao processo? Dá, no sentido de que a ordem foi concedida pelo Supremo, não é? Nós tivemos um habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal acolheu esse pedido de habeas corpus coletivo e concedeu a ordem para que todas essas mulheres fossem colocadas em prisão domiciliar, salvo determinadas situações excepcionalíssimas que devem ser analisadas pelo juiz que tem a titularidade daquele processo penal e, com base nessa excepcionalidade, é que ele poderá manter a prisão. Alguma detenta já foi beneficiada depois da aprovação, depois de 20 de fevereiro? Nós temos feito o levantamento, né, de todas essas presas que estão em situação de serem contempladas pelo habeas corpus. Iremos ao Presídio Santa Luzia em breve para fazer, na verdade, a colheita dessas certidões de nascimento, né, porque isso, na verdade, é um trabalho que, embora já tenha sido feito previamente por provocação do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, para comunicar ao STF quais eram as presas aqui no estado de Alagoas que estavam nessa situação. Portanto, o STF ele já teve ciência em momento anterior de quais eram as presas aqui em Alagoas que estavam nessa situação. E na concessão da ordem, ele dá um prazo de 60 dias para que os tribunais reavaliem, inclusive de ofício, todos os casos em que essas mulheres deverão ser colocadas em liberdade, caso não estejam na excepcionalidade. Aí você me pergunta, qual é a excepcionalidade? São as situações em que essa mãe praticou algum fato em desabono do seu próprio filho, ou seja, ela está presa porque cometeu algum delito em desfavor do próprio filho, ou situações que o Supremo considera excepcionalíssimas. E essa excepcionalidade, ela tem que vir muito bem especificada, muito bem fundamentada pelo juiz para manter essa prisão, sob pena de recurso para o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nesse interstício de 2 meses, tudo tem que ser comunicado e a partir daí, se alguma detenta estiver enquadrada dentro desse fora a excepcionalidade, ela será colocada em liberdade. Será colocada em prisão domiciliar. Né? O que é a prisão domiciliar? É você ficar na sua residência sem poder se ausentar. Ou poder se ausentar dentro de um raio que o próprio juiz da causa vai estipular. Por exemplo, ela precisa levar o filho na escola todo dia, a 1h da tarde, e buscar todo dia às 18 horas. Então, o juiz vai dar uma autorização para ela, para que ela somente possa sair para essa finalidade. Né? Ou, se tiver outra pessoa que faça isso, ela não vai ter nenhuma possibilidade de circulação. Conversamos com Andréa Tonin, defensora pública e coordenadora da parte do presídio. Muito obrigado pela entrevista. Disponha as ordens. No próximo bloco a gente fala sobre um programa da UFAL que leva pessoas da terceira idade de volta à prática de atividades físicas. Ficou curioso? Então não saia daí, a gente volta já.